falou, né? Então, me chamo Yara Fiorin, né? Sou de Juí, sou membro do Reino Christi, mas também sou madrinha do Mãe Amável. E um tempo atrás já a Jaqueline tinha me pedido para fazer essa palestra, então ela já estava prontinha aí, né? Faltou eu retomar de novo algumas coisas que vão meio que se apagando da memória da gente. E dizer uma coisa, que falar de Maria é muito bom, é bom demais, né? E é uma das coisas mais importantes da nossa fé, né? Depois até vou chegar um momento que eu vou dizer o porquê que falar de Maria, por que Maria também é tão importante. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês pensem, eu vou tentar contextualizar, né, o porquê das aparições, nesse contexto todo da história da salvação. Vamos pensar nossas vidas como um tecido, um grande tecido, né, cheio de fios, né, fios que se entrelaçam, que se unem, né, que uns por cima, outros por baixo. Esses fios representam as nossas vidas. E esses fios, eles são a nossa liberdade de escolha. Escolhas, às vezes, que fizemos que são boas, às vezes nem tão boas. E quando esses fios, esses milhares de fios entrelaços, como se fossem nossas vidas, eles formam os chamados eventos da vida. E existem alguns eventos que Deus, especialmente, né, que Ele pessoalmente intervém. Sempre Ele nos dá a liberdade, né, liberdade de escolha. Né, ele não nos força nada. E quando ele intervém, ele escolhe um interlocutor, né, um protagonista dessa história, né? E assim aconteceu em toda a história, né? Com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Davi e outras tantas, né? E dentro dessas histórias existe alguém em especial, alguém que nunca, aliás, que sempre, vamos dizer o contrário, que sempre foi fiel a Deus, que foi Maria. Dentro dessa história da salvação, ou dessas intervenções de Deus para nos salvar, né, existe essa pessoa especial que foi Maria, né, 100% fiel a Deus. E se a gente vai analisar, por exemplo, na Bíblia, né, todo esse período de preparação, o Antigo Testamento é muito mais longo, essa preparação foi muito maior, né, que o Novo Testamento dentro da Bíblia, que é bem mais curto. Olha quanto tempo Deus foi preparando, fazendo essas uniões, essas alianças com o seu povo, né? E em Maria se cumpriu todas as promessas feitas por Deus durante a história da salvação, ao longo da história da salvação. Maria, ela já foi venerada já desde os primórdios, né? Ali nós temos um ícone de São Lucas, se ele pintando esse ícone de Maria, né? E do lado ali o ícone de Maria, que hoje está na igreja Santa Maria Maior, né, em Roma, né? Uma das basílicas de Roma. Papa Francisco sempre ia nesse local, nessa igreja, para
para pedir, toda vez que ele ia viajar, né, ele pedia a Nossa Senhora para uma boa viagem, na volta ele voltava e agradecia em frente a este quadro. Então, por que Maria é tão importante? Maria, ela teve uma participação única no plano da salvação. Ela não teve, se nós vamos pensar lá naqueles pontos que eu falei, aqueles eventos, né, que foram formando toda a história da salvação, vamos pensar lá em Noé. Maria, ela não teve que construir uma arca, como Noé construiu para salvar a sua família e os animais. Maria é a própria arca para salvar a humanidade. Nós vamos pensar lá como Abraão, né, que Deus pediu para sacrificar o seu filho. Maria, o seu filho foi sacrificado para a nossa salvação. Para Moisés ele deu as tábuas da lei. Para Maria, ele deu o seu próprio filho. Ou como Davi, que teve que lutar com o gigante. Maria lutou com o próprio diabo e esmagou a cabeça dele, né? Está lá em Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Deus quis Maria. Deus precisou de Maria para que do seu corpo nascesse o Filho, né? O Filho de Deus. Metade dos cromossomos de Jesus são de Maria. E assim, Deus se fez homem e assumiu a nossa natureza, né? A natureza humana. Segundo ponto, Maria foi a única discípula perfeita de Jesus. Ela disse sim a vida toda. Né? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela sempre foi fiel. Se tem uma característica que nos aproxima a Deus, é a fidelidade. Maria foi sempre fiel. Terceiro ponto, recebeu a missão mais importante, uma missão única na igreja. Lá aos pés da cruz, Maria, estando junto com Jesus, e João, né? Jesus pede a João, né? Cuide de Maria, né? Cuide da minha mãe, e pede para Maria, cuide da humanidade. O São Paulo, nas suas cartas, ele diz assim, se morremos com Cristo, viveremos com Ele, reinaremos com Ele. E Maria reina junto. Quando existe um processo de canonização, né, existe o odor de santidade, né, de alguma pessoa que está nesse processo de canonização, uma das coisas que é verificado é justamente se esse possível, né, beato ou santo, se ele era devoto de Nossa Senhora. É um dos critérios muito importantes, fundamentais. Caso, né, não tenha esse quesito, digamos assim, já é fechado já o processo de canonização, de beatificação. Então, e, como eu falei, nós íamos chegar nas aparições, né? Sendo ela a rainha do céu, reina junto com Jesus,
reina junto com o Pai, né? Se nós formos analisar, Jesus já fez muito por nós, já fez demais por nós. Deus, o Pai, já fez demais por nós e não quer que nós nos percamos. Daí vem as aparições, porque Maria também não quer que nós nos percamos. Então, eu já falei por que Maria é importante, né? Agora vem as aparições de Maria na história. Me baseei nesta revista, tá? É uma revista americana, de um pesquisador católico, Michael O'Neill, de novembro de 2015. Então, pode ser que algumas coisas também já mudaram, né, com relação a isso, né? E essa revista, a capa, né, tinha essa capa aqui, né? A mais poderosa mulher do mundo, né? Maria, olha só. Então, tendo uma revista americana com esse título e a capa de Maria na frente. E ela vai falar sobre as aparições. Nessa pesquisa, desse pesquisador, né, desse Michael O'Neill, ele coloca que na história foram 2.500 aparições. De 308 foram para santos ou beatos e 7 para papas. Reconhecidas, a gente tem 26. 12 pelo Vaticano, 14 pelo bispo do local. Se a gente acha que é pouco ser reconhecida pelo bispo do lugar, é muito, é muito. A igreja é muito criteriosa, ela é muito cuidadosa quando ela bate o martelo, né, de que realmente essas aparições foram verdadeiras. E as mais conhecidas, né, nossas, claro que aqui nós temos a Aparecida, que não é uma aparição de Nossa Senhora, mas né, que foi encontrada a imagem, mas é um sinal de Nossa Senhora, né, nem sempre uma aparição digamos, a Nossa Senhora aparecendo, mas é também um sinal muito importante de Nossa Senhora. Na história das aparições, vou mostrar o gráfico que estava nessa revista, tá? Nós temos aqui essa parte aqui, que fica o mapa mundi, e daí nesse pequeno quadradinho aqui, essa parte aqui da Europa. Pode ver, cada sinalzinho, cada pontinho aí, é um local onde Maria teve uma aparição. Nesses pontos vermelhos maiores, que são as mais importantes, né? As que são realmente reconhecidas, tá? Tanto que a gente pode ver, né? Aqui, nesse quadradinho aqui, Fátima, Lourdes, né? Lourdes aqui, de Paris, Medalha Milagrosa, né? Aqui, vamos aqui para o México, aqui, Guadalupe, né? Então, e eu quero que vocês olhem, para vocês entenderem, uma coisa que eu acho bem interessante. Esse gráfico, na parte de baixo aqui, ó, não sei se dá para acompanhar aqui, tá? Começa aqui por volta de 1500, eu consigo ainda ver, e vai terminar ali em 2000 e pouco. Vocês estão vendo que não tinha muitas aparições de Nossa Senhora, e chega nos últimos 50 anos, tem muitas aparições de Nossa Senhora. Quando eu falava lá que as aparições, porque Maria não quer que nós nos percamos, que sinal é esse, né? Que sinal será que Deus quer nos mostrar com isso, né? Porque se Nossa Senhora aparece é porque houve o consentimento de Deus, né? O que ela está querendo nos mostrar, né? O que está acontecendo com a humanidade? Dá para refletir bastante, né, sobre isso.
E eu vou falar de algumas aparições, né? A primeira aparição que aconteceu, que foi no ano de 40, quando Maria ainda era viva, já teve a primeira aparição. Depois, em 352, 1208, e depois que começou, né, muito mais aparições dali em diante, né? Mas só para a gente ter uma noção, até o ano 1000, duas. Né? Depois começou a ter mais, até aquele gráfico lá, ele começa em 1500, ali ele começa a partir praticamente de Guadalupe, por ali. Então, a primeira aparição de Nossa Senhora, quando ela ainda estava viva, ela apareceu para... ai, fugiu o nome agora. Para Santiago. Para Santiago, é o mesmo que é aquele o Santiago né, que fez o caminho de Compostela, tanto que isso aqui é na Espanha, né? Tiago, o Tiago Maior, que são o irmão de João, os filhos de Zebedeu, né? Só para a gente ter noção, porque tem o Tiago Menor e o Tiago Maior. Ele foi para essa região da Europa, né? Que foi para a Espanha, e ele realmente seguiu ao pé da letra o que Jesus tinha pedido, né? Ide por esse mundo e evangelizai, né? Ide pregai o evangelho. Só que não era fácil, né? Não era fácil para eles. E ele estava nessa região, do lado do Rio Ebro, ali, que daqui em Aragão, e uma noite, né? Que eles tinham um acampamento, eles estavam rezando, estava ele com mais 8 discípulos dele, rezando para Nossa Senhora e Jesus. Olha só, Nossa Senhora estava viva, e ainda eles pediam ajuda por Nossa Senhora, era só que fé e que consideração, né, que eles tinham pela mãe de Jesus, que eles tinham convivido com ela. E pede ajuda, pede intercessão, e ela aparece em cima de um pilar de mármore, né, por isso que é Nossa Senhora do Pilar, e ela diz para ele que fosse construído ali um templo dedicado a ela, ao redor, em cima, né, em cima desse pilar, né, e ao redor do pilar, né, começou eles a construir uma pequena igrejinha, e que hoje é nessa foto ali, né, o que é esse santuário, né, em Saragoça. A tradição conta, né, que num texto antigo que tem, que primeiro ele ouviu vozes de anjos cantando as glórias de Maria. Daí, nesse momento, apareceu, então, a mãe de Jesus, e ela diz que edifica um templo sobre o entorno desse pilar, e eu permanecerei aqui até o fim dos tempos para aqueles que imploram o meu auxílio. Então, um dos pedidos de Nossa Senhora, né, é um templo dedicado a ela. Depois nós vamos ali para 352. Isso é em Roma, né, na igreja Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore. Existia um casal católicos que eles não tinham filhos. E eles pediam em oração para que Deus mostrasse, né, o que eles fariam. Eles tinham bastante posses, o que eles fariam com a herança, né? E certa vez apareceu em sonho, eles pediam uma luz, apareceu em sonho que eles construíssem um templo dedicado a Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, o Papa da época, o Papa Libério, também teve esse sonho. E eles foram conversar com o Papa, né, a respeito disso, e tudo fechou, né? E ela dizia que ela ia mostrar o local onde é que ela queria ser construído esse templo dedicado a ela.
E isso aconteceu em agosto, quem sabe que o clima de lá nessa época, né, julho, agosto, é muito quente, né, faz um calor bem grande. E só que aconteceu o quê? Nevou naquele dia 6, se não me engano, é 6 de agosto, nevou e numa colina e mostrou como se fosse um perímetro de uma igreja, o sinal da neve. E tanto para o Papa Libério como para eles, né, como tinha acontecido isso, foi um sinal de que ali era para construir a igreja. Logo depois, isso aconteceu em 352, já em 359, então já teria sido construída a primeira igreja, que foi chamada Igreja Liberiana, pela intervenção do Papa da época, né? E já em 440, né? Pelo menos, não ela, não, claro, não é como ela está agora, mas ela já tinha o perímetro atual que ela tem até hoje. Depois, então, agora nós vamos para 1208. Teve um grande intervalo, que não houve aparições de Nossa Senhora. 1208, ela apareceu para São Domingos de Gusmão. São Domingos, ele é dominicano, né, um frade dominicano. Ele, quem conhece um pouquinho, né, sobre a história, né, ele foi o fundador dos dominicanos, né, e é uma congregação que tem o carisma da pregação. Eles são muito fortes nesse carisma, né, de pregar. E naquela época, isso era na França, né, na região ali de Toulouse, acontecia na França uma heresia muito forte chamada dos albigenses, né, que é dos cátaros, é a mesma heresia. E essa heresia, ela era, não fazia com que eles não tivessem respeito pelo corpo. É como se só a alma e o espírito fossem de Deus, e o corpo não. Então, eles faziam sacrifícios, flagelavam o corpo, eles eram contra o matrimônio, eles também não querem a favor, mas eles liberavam, tipo, o suicídio, porque o corpo não era importante, né? E na época, o São Domingos, ele não estava conseguindo chegar até essas almas, essas pobres almas, né, e convertê-las. E ele estava desanimado, e ele foi para uma floresta, nas proximidades ali de Toulouse, e ficou 3 dias em oração. Rezava, jejuava, fazia sacrifício, e até que chorava, até que ele desmaiou, né? E ele é acordado, né? Depois desse desmaio, ele é acordado por Nossa Senhora e os anjos que chegam até ele, né? E digam, querido Domingos, Nossa Senhora diz, querido Domingos, sabe qual a arma que a Santíssima Trindade desejas que use para reformar o mundo? É o saltério angélico. Se queres ganhar almas endurecidas, pregue o meu saltério. Então, foi o primeiro pedido da oração do rosário, né, do terço, foi feito a São Domingos, e a partir dele é que foi iniciado, né, essa divulgação, esse amor, essa oração tão importante para nós e para o mundo todo, né, católico, que é a oração do terço. São Domingos, ela disse, volta para Toulouse, que eu vou mostrar para esse povo, né, a minha força, a força da oração. E daí São Domingos sai, né, em direção, os anjos vão na frente
para quem é do interior, eu sou do interior, né, que não tinha, não tinha missa marcada, assim, dia certo de missa, né, era quando o padre ia, então a gente sabe que quando toca o sino é porque ou morreu alguém ou porque tinha missa. E os anjos foram na frente e tocaram o sino, e São Domingos, né, começou a pregar. Nesse momento escureceu, ficou uma grande escuridão, e ventos fortes, chuvas, trovões, né, o povo começou a ficar com medo. E uma imagem de Nossa Senhora ergueu a mão, mostrando, né, que Deus estava descontente com eles, que era o momento da mudança, né, e São Domingos pregando, né, a conversão através da oração do terço. E esse foi o sinal, então, de que houve essa conversão desses hereges, né, e a partir dali, São Domingos, né, tem uma história que eu acho bem legal lendo sobre ele, que como ele era pregador, assim, né, e era convidado nas festas litúrgicas, teve uma novena que estava, sei que o padroeiro era São João, e foi em Paris. Se não me engano, foi na Notre Dame mesmo, mas era alguma coisa com relação a São João. E ele tinha que falar sobre São João. Daí, ele já não conseguia, depois disso que tinha acontecido, ele não conseguia mais falar de outros, a não ser, ele começava a falar de outros, e chegava sempre em Maria, né? Diz que a única coisa que ele falou foi justamente, né, que São João estava aos pés da cruz, junto com Maria, que recebeu o pedido de Jesus, que Maria cuidasse da humanidade e que João cuidasse de Maria. E ali, por ali, diz que foi só Maria dali em diante. Vamos adiante. Então, nós estávamos falando das aparições, ali, então, os pedidos de Maria, né? Nós fomos até o templo, né? A construção do templo dedicado a ela, para que as pessoas se convertam, né? A oração do terço. Aqui, essa aparição acontece em Nossa Senhora, em La Salette, né? É Nossa Senhora de La Salette, que é também na França, nos Alpes franceses. É um santuário que fica longe da cidade. Até hoje ele permanece assim com essa qualidade, com como é que eu vou dizer, esse dom aí do silêncio, da oração, que é tão forte. Ele fica só 15 quilômetros afastado da primeira cidade, que é Corbes. Então, quem vai lá, vai realmente para rezar, para se encontrar com Deus, né? Ele fica nas montanhas, então se a gente sempre pensa assim, né, a proximidade ali é verdadeira a proximidade com Deus, porque não tem como eu tive lá em 2023, 22, acho que foi. 23, foi depois da pandemia, não lembro se 22 ou 23. E é um santuário muito, muito, muito bom, assim, para a gente rezar e permanecer em silêncio, né, contemplando tudo. Então, ela apareceu para 2 pastorzinhos, né, também, Maximino e Melânia. Essa imagem dela, Nossa Senhora estando ali com as mãos dentro, assim, que não aparecem as mãos, é um sinal de que ela não estava pedindo, ela estava mandando, né? Eu teve a oportunidade de conversar com o reitor do santuário, né, de La Salette, na época, e ele nos falou, né, de alguns detalhes, e esse foi que esse é um sinal das senhoras de lá, né, que Maria não estava pedindo, ela estava
mandando mesmo, né? Mas ele encontra os dois pastorzinhos encontram Maria chorando, né? Porque naquela época a França estava com problemas sérios, né, de devoção, tanto que tem aparições muito próximas ali, né? Nós temos da Medalha Milagrosa, de La Salette, de Lourdes, é tudo questões assim de nem de 10 anos de diferença, né? Entre uma e outra. E o pedido dela aqui é justamente a conversão, a oração e a penitência. Né? Havia problemas que eles não estavam mais respeitando o domingo como um dia santo, né? O, o clero estava tendo muito problema com o clero, falavam o santo nome de Deus em vão, assim, em todas as frases deles, então estava muito triste. Então, por isso que ela pede realmente essa conversão. Não podia falar de uma aparição no Brasil, né? Eu tenho, quem sabe, tem alguém que conheça muito mais, mas eu, na verdade, eu conheci mais foi estudando aqui sobre, né, para poder falar na palestra, que é Nossa Senhora das Lágrimas, onde é que ela aparece em Campinas, em 1930, para Amália, essa irmã, e assim como a França, né, teve na aparição lá de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, nós também, né, lá tem uma medalha, nós também temos uma medalha aqui no Brasil, que é essa medalha aqui que Nossa Senhora pediu para que fosse, que é de Jesus, como é que é? Manietado. Isso, é. Amaneteado. Ai, tá difícil. E de Nossa Senhora das Lágrimas. E, primeiramente, ele aparece para ela, né? Porque a Amália, ela estava as irmãs ali da congregação, das irmãs missionárias de Jesus crucificado, elas estavam em oração já há muito tempo por uma familiar de uma que estava muito doente. E que estava, né, já com muita gravidade da doença dela, né, assim, já em proximidade, assim, da morte, e a Amália se coloca, pede a Jesus para que ela, né, ficasse no lugar, para que ela fosse, né, fazer esse sacrifício e daí para poder salvar essa mulher, porque ela tinha família, tinha crianças e tudo mais. E Jesus é o primeiro que aparece, e daí ele diz para ela diz, o que o Senhor quer que eu faça, né? E daí ele diz, se desejas obter esta graça, pede a mim pelos merecimentos das lágrimas de minha mãe. Ela diz, como eu devo rezar? E daí ele ensinou estas invocações. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Jesus acrescentou, minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo. Mais tarde, minha mãe entregará este tesouro para o nosso querido Instituto, como sinal de sua misericórdia. E a Santíssima Virgem, daí, no dia 8 de março, né, apresentou-se para Amália como Nossa Senhora das Lágrimas e lhe deu a coroa, né, que é o Rosário das Lágrimas. E por meio desse rosário, né, o demônio será derrotado. E temos agora os fatores comuns das aparições, que é o terceiro ponto. Tenho muito tempo? 20 minutos? Tá bom. Então, quando Nossa Senhora aparece, existem algumas coisas que são meio que comuns, né? É como se
ela quisesse, assim, um carimbo dela, como se ela disse assim, é real, é verdadeiro, podem ir em frente, acreditam, né, porque, queira ou não, né, tudo isso passa por uma grande investigação sempre, né. Eu estava, desse de La Salette, eu vi uma imagem de São João Maria Vianney, lá em La Salette, e daí eu perguntei para o reitor do santuário, que ele é um brasileiro, é um padre Manuel, na época ele estava lá, não sei se hoje ainda está, e daí eu pedi para ele por quê, daí ele disse que São João Maria Vianney foi convidado para fazer a investigação, né, e fazer entrevistas com os pastorzinhos, né. E daí tinha uma imagem de Santa Filomena, e ele, São João Maria Vianney, rezava por Santa Filomena, para que ele fosse iluminado, né, também pelo Espírito Santo para fazer, né, e conduzir corretamente, né, toda essa investigação da veracidade da aparição. Então, como eu disse, é como se fosse um carimbo, né, que Nossa Senhora faz aqui, realmente eu apareci. E uma das coisas é normalmente assim, não é regra, né, gente, não é regra, mas são algumas coisas que são meio que comuns, né, e um deles são lugares humildes, né, afastados, de difícil acesso. Deixa eu ver. Ó, normalmente a gente vai, né, o que a gente vai ver de Fátima, né, deixa eu ver aqui, ó, aqui tá, né, La Salette, todos afastados, a Cova da Íria, a própria a Lourdes, né, todos sempre afastados, né, onde que mostrava, né, essa simplicidade também de Maria. Uma das exceções né, das exceções é Catarina, que aparece a Catarina Laboré no centro de Paris, né? Lá, como eu disse, não é uma regra, mas existe algo que sempre é parecido. Um ambiente contrário à fé ou de resistência à fé. É como aquele que eu falei que de La Salette. Próprio também, por exemplo, os pastorinhos de Fátima, eles foram presos, né? A Bernadette, ela foi proibida de ir lá para o local da aparição, né? Então sempre tem essa resistência, né? Normalmente tem uma aparição e tem uma resistência junto, né? Países de tradição católica, né? Quando a gente olhava naquele mapa lá, onde é que a gente via mais, né? Ali a região, né? Bastante agora a França não é, né? Tanto mais, né? Tá indo para um outro lado, mas Itália, França, Espanha, Portugal, né? Então são países de tradição católica, então mais, né? É como de católico para católico. E os videntes normalmente são crianças ou pessoas de pouca instrução, né? Isso nós vimos em quase todos, né? O, o índio, né? Juan Diego de Guadalupe, a própria Catarina Laboré, ela era uma irmã, mas ela tinha pouca instrução, né? Só realmente ler e escrever, né? Os pastorinhos todos sempre, né, bem humildes, né? A Virgem aparece rodeada de luz. A gente pode ver na maioria das imagens, né? Guadalupe, todos aqueles raios de luz. A própria La Salette, essa coroa,
que tem nela em cima são, né, acho que é a coroa, mas são raios de luz, que como Guadalupe é uma imagem, né, que é o quadro, né, então foi mais fácil de representar as luzes, e La Salette, a coroa, é aquilo, é que ela está sendo rodeada de luz. Pedem uma vez para Francisco, né, em Fátima, e era um dia de sol, bem, né, bem iluminado, ele perguntou para ele assim, quem que brilha mais? A Nossa Senhora ou o sol? Ele olha assim, com aquela carinha de criança. Que dúvida! A Virgem, né? E é uma luz que não, ela não, digamos, não prejudica os olhos, né? Tu pode ver, é uma luz diferente. Eles podiam ver, não é que nem o sol que a gente não consegue ver, né? Ela brilhava muito mais que o sol, mas se podia enxergar. Né, a própria Catarina Labouré, ela, quando ela está, a primeira aparição foi do anjo no quarto, né? Depois é na igreja. Daí o anjo vai, ela estava dormindo, foi chamá-la, né? E o anjo também é rodeado de luz, né? E daí ela conta-nos, né, depois que o anjo já tinha uma luz enorme, mas quando ela chega na capela, Nossa Senhora tinha muito mais luz, né? Era muita luz, né, vinda dela. E essa luz é de quem? Ela não tem luz própria. Maria é o reflexo da luz de Deus. Ela é como se fosse a lua. Não tem luz, ela reflete a luz do sol, né? A luz de Deus. A água e seu papel importante. Tem alguns lugares que a gente nem sabe que tem água, né? Que, por exemplo, Guadalupe tem o poço, né? A gente sabe de Lourdes, né? Fátima também tem água, também tem uma fonte. Não apareceu na hora da aparição, apareceu depois, e também de uma forma milagrosa, porque ali não tinha água naquele local ali da Cova da Íria, né? E hoje também tem o poço lá que a gente pode pegar água. Né? La Salette também. La Salette, por exemplo, existia uma fonte no local, mas ela secava, e depois da aparição, o Padre Manuel falou que nunca mais ela secou, né? Ela sempre chegava, né, porque ela era do gelo, da neve, né, vinha naquela época que tinha, depois ela se ia, e nunca mais, e na verdade a fonte, ela foi o sinal, o local perfeito da aparição de Nossa Senhora, por quê? Uma, que Maria estava sentada numa pedra que era do lado dessa fonte. Então, ali os locais demarcados da aparição de Nossa Senhora, não existem dúvidas em La Salette, foram ali mesmo. E um dos primeiros milagres que aconteceu em La Salette foi justamente vindos da água. Foi um milagre que aconteceu com o pai de Maximino, que não acreditou muito, porque ele era um menino meio levado, né? E daí ele foi lá verificar e ele tinha um problema sério de pulmão, e daí tomou da água e ficou curado no mesmo dia. Então, já logo já começou com milagres, né, vindo pela água. E a mensagem, ela é sempre, deixa eu ver se tem mais, não, volta. A mensagem é sempre simples e urgente. Ah, não, passei um. A Virgem é sempre jovem e bela, né? Maria reflete a mesma coisa, a beleza de Deus. Quando era indagada quem que era a mulher que aparecia para Bernadette em Lourdes, ela sempre dizia a bela dama, né? E para Francisco, também ele diz assim que ele nunca viu mulher mais bela do que Nossa Senhora. O Maximino, ele
ele não casou e não se tornou padre depois da aparição, né? A Melanie, sim, a Melanie ela se tornou freira e depois também teve, formou uma, foi responsável por uma nova congregação de irmãs. E Maximino, ele dizia que ele jamais ia se casar, porque ele nunca mais ia conhecer outra mulher por aquela que ele se entregou, que foi Maria. Então ele permaneceu solteiro sempre, né? E a mensagem é simples e urgente, né? Inclusive em La Salette ela diz que o braço de Jesus está pesado demais, né? Que ela não aguenta mais segurar, né? Que ele está triste, né? Por isso ela chora, né? E tudo mais, porque não dá para mais esperar. E que a conversão, a oração, a caridade, né, se faz assim, urgente. Então, concluindo, né, o plano perfeito da salvação requereu uma mãe. Então, se Deus quis, ou se Deus precisou de uma mãe para dar sequência a seu plano, né? Imagina nós, o quanto nós não precisamos dessa mãezinha amável. E o pedido, a frase, né, de Nossa Senhora de Fátima: o meu imaculado coração será o vosso refúgio, que vos conduzirá a Deus.